O Egito Antigo foi o palco de algumas das disputas dinásticas mais importantes da antiguidade. No coração desse reino de pirâmides e mistérios, uma atmosfera de incerteza envolvia o trono real. O faraó Akhenaton, conhecido por seu culto singular ao deus Aton, deixou um legado controverso para seu filho Tutankhamon, que assumiu o trono como faraó após a morte de Akhenaton. Tutankhamon, ainda uma criança de 9 anos, herdou um reino dividido e uma nação em busca de equilíbrio. Com a ascensão de Tutankhamon ao trono, a primeira tarefa foi restaurar a ordem religiosa tradicional. Seus conselheiros, entre eles o astuto general Horemheb e o experiente vizir Ai, trabalharam incansavelmente para desfazer as reformas religiosas de Akhenaton. Templos outrora abandonados foram reabertos e as divindades tradicionais foram reintegradas na vida cotidiana do povo egípcio. No Palácio Real, Tutankhamon enfrentou desafios políticos e intrigas palacianas. Sua meia-irmã, a bela princesa Ankhesenamon, tornou-se sua esposa seguindo uma antiga tradição egípcia destinada a solidificar a linhagem real. Mas os desafios eram abundantes. Conspiradores e rivais tentaram minar a autoridade do jovem faraó enquanto ele lutava para estabelecer sua posição como líder. Enquanto Tutankhamon navegava pelos intrigados corredores do poder, um mistério pairava sobre sua própria existência. A morte prematura de seu pai e a subsequente ascensão ao trono em uma idade tão jovem aumentaram as especulações sobre o destino que o aguardava. Supostamente, Tutankhamon era vítima de uma saúde frágil e rumores de que o jovem faraó seria um ser amaldiçoado começaram a se espalhar pelos corredores do palácio. Tutankhamon, apesar dos desafios, buscou trazer estabilidade ao reino. Sob sua liderança, o comércio prosperou, as fronteiras foram defendidas e o povo encontrou alívio das tribulações do passado. O jovem faraó demonstrou uma sabedoria além de seus anos de vida, guiando o Egito por uma era de renascimento e reconstrução. Conselheiros, generais e sacerdotes, cada um almejando influência sobre o jovem faraó, tornaram-se participantes em um jogo de intrigas cujo objetivo era moldar o destino do Egito. O general Horemheb, leal conselheiro de Tutankhamon, emergiu como uma figura central nesse jogo. Sua astúcia militar era tão afiada quanto a lâmina de uma espada, e sua ambição o impulsionava a consolidar poder em meio às incertezas da sucessão. O casamento de Tutankhamon com Ankhesenamon, embora destinado a solidificar a linhagem real, trouxe consigo um leque de complicações. Rumores de disputas conjugais e intrigas no harém circulavam entre os membros da nobreza egípcia, desafiando a estabilidade do jovem faraó. Enquanto isso, outros membros da corte, como o sábio vizir Ai, moviam-se nas sombras, tecendo alianças e conspirando para garantir sua própria ascensão. O reinado de Tutankhamon, embora marcado por realizações notáveis, também foi tragicamente breve. O jovem faraó, que subiu ao trono aos 9 anos, viu seu governo chegar ao fim prematuramente aos 18 anos de idade. Sua morte, envolta em mistério, continua a intrigar arqueólogos e historiadores até os dias de hoje. Diversas teorias foram propostas para explicar a morte de Tutankhamon. Alguns estudiosos sugerem que ele foi vítima de doenças, com a malária sendo uma possibilidade considerável, dado o ambiente propício de seu tempo. Outras teorias incluem a possibilidade de um acidente ou uma ferida na perna que teria se infectado. Outras especulações mais sensacionalistas aventam a hipótese de assassinato. Alega-se que intrigas palacianas e lutas pelo poder podem ter levado a uma conspiração para remover o jovem faraó do trono. No entanto, a falta de evidências conclusivas torna essa teoria uma questão de especulação e debate entre os estudiosos. Após a morte prematura de Tutankhamon, o general Horemheb
emergiu como uma figura proeminente nos corredores do poder. Com a falta de um herdeiro direto, Horemheb tomou a decisão de ascender ao trono, tornando-se o novo faraó do Egito. O sucessor de Horemheb, o vizir Ai, assumiu o trono, continuando as políticas de seu antecessor. Ai foi sucedido por um jovem militar chamado Ramsés I, que deu início à 19ª dinastia, consolidando ainda mais as fundações da ordem no Egito. O legado de Tutancâmon foi eternizado por sua tumba esplêndida e pelos tesouros que ela continha. A descoberta da tumba por Howard Carter em 1922 desencadeou uma fascinação global pelo Egito Antigo, consolidando Tutancâmon para a fama póstuma. O enigma de sua morte apenas acentua a aura de mistério que envolve a vida e a morte do jovem faraó, transformando-o em uma figura icônica da história egípcia.